Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Deixa eu só colocar aqui no grupo. Dia das Mães, vamos ter live sim. Hoje vai ser mais rapidinho, mas vamos ter. Não queria deixar de ter o nosso momento hoje, para que a gente possa seguir na nossa disciplina, na nossa constância de deixar a mensagem aqui da semana, né? Só avisar aqui no grupo. Gente, hoje eu escolhi uma passagem para a gente conversar sobre mulheres. Hoje é o Dia das Mães. Eu até pensei assim, né? Tô só compartilhando aqui, tá? Com mais pessoas. Eu até pensei assim, será que Dia das Mães, né? Será que a gente faz? Mas Carnaval não deixamos de estar aqui, Semana Santa também não, Dia das Mães também não será assim. Inclusive, eu acho que hoje pode ser uma mensagem bem bacana para as mamães. Bom dia, mãezinha. Bom dia, irmã. Aproveitar, mãezinha, para agradecer pela mãezona que a senhora é, como eu sou grata por sua vida, por... Bom dia, Tássia. Mãezinha, como eu sou grata por sua vida, pela mãe que a senhora é. Se eu posso ser hoje a mãe que eu sou, longe de ser perfeita, bem longe disso, mas todos os dias buscando ser uma mãe melhor, buscando colocar o meu filho como prioridade, na verdade a minha família, o meu casamento. Todas as vezes que eu coloco o meu casamento como prioridade, eu também estou colocando o meu filho como prioridade. E quero lhe agradecer por isso, viu? Mais de 40 anos de casados, os meus pais. Glória a Deus por isso. Sei que foram muitos desafios, mas eles seguem firmes e fortes, graças a Deus. Minha sogrinha também, uma mãe para mim. Então vou aproveitar para também desejar o Dia das Mães aí, agradecer também pela mãe que a senhora é, pela sogra, avó. E como eu tenho bons exemplos, graças a Deus, boas referências altas, com a régua alta, né? Mulheres servidoras, mulheres que lutam por suas famílias, que colocam a família acima de tudo, família como um valor, família como algo que é inegociável, que é importante. Família, Deus também. Deus em primeiro lugar, Deus como centro das nossas vidas e o Espírito Santo nos guiando nessa missão tão linda, tão grandiosa, uma missão que não é fácil, né? Não é sobre ser fácil, mas é uma missão que traz um significado para a vida. Então quero, né, parabenizar vocês, na verdade parabenizar todas as mães, mas em especial a minha mãezinha, a minha sogra, que estão aqui na live e que me ensinam tanto, viu? Amém. Deus abençoe a todas nós, você é muito especial na vida de todos. Obrigada, meu amor. Feliz dia, bom dia, Vambeto, feliz dia para você, para sua mãe, tá? Também estejam com suas mães hoje. Parabéns a todas as mães. Estejam com suas mães, estejam com seus filhos. Não só hoje, né? Mas hoje é um dia pra gente lembrar e pra gente homenagear ainda mais, tá? E hoje eu escolhi para conversarmos uma passagem bíblica que fala sobre duas mulheres que acredito que todo mundo já ouviu falar de alguma forma, independente do seu conhecimento bíblico ou não. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre essas duas mulheres. E nós estamos numa sequência de lives, numa série falando sobre menos estímulo e mais presença. Então eu busquei um tema que se conectasse ao mesmo tempo com o dia de hoje, né? Com essa homenagem às mães, mas às mulheres, né? Hoje eu quero falar do nosso papel como
mulher. E hoje o tema é presença é coragem de sentir. Né? Será que a gente tem coragem de sentir? Será que a gente tem coragem de parar, de questionar algumas coisas desse mundo? Então eu busquei uma passagem que a gente conseguisse refletir sobre isso de forma profunda, como é a minha intenção aqui. São lives curtas, mas eu acho que vocês percebem que eu sempre busco trazer uma profundidade. Eu não quero que a gente seja raso, mesmo que sejam lives mais curtas, né? 30 minutos, algumas um pouquinho mais, mas o nosso momento de presença aqui semanal, que ele seja profundo, que ele traga reflexões e principalmente que ele traga aí transformação de vida, que ele gere vida no seu interior. Então, eu já quero que, quando eu estiver lendo essa passagem, eu quero que você já comece a olhar para a sua vida. Quem eu tenho sido ultimamente? Quem são essas duas mulheres? Quem vocês acham? Quem está no grupo que eu tenho um grupo no WhatsApp, onde eu divulgo as lives, eu divulgo várias reflexões, na verdade, eu já coloquei lá sobre quem nós vamos falar hoje. Quem está no grupo já sabe. Então, eu vou ler essa passagem, vamos trazer reflexão sobre isso. Eu quero que você já comece a pensar sobre a sua vida. Quem eu tenho sido ultimamente, tá? Então, vamos lá. A passagem de hoje, ela está lá em Lucas 10, versículos 38 a 42. Quem quiser acompanhar. Gente, olha a minha Bíblia que eu ganhei. Que coisa linda. Presente que eu ganhei da Ana, minha mentora. Muito linda, né? Personalizada com o meu nome. E aí eu tô lendo direto da Bíblia. Vocês sabem, quem chegou depois, quem vai ver essa live depois, vocês sabem que eu busco sempre conectar a ciência com a espiritualidade. O que a psicologia já estuda, o que a ciência estuda, mas que na verdade, quanto mais eu vejo sobre ciência, mais eu vejo quanto que tem tesouros escondidos nas escrituras sagradas e como a gente consegue conectar tudo isso, né? Vem cá, filho, dá bom dia. O meu pequeno já acordou hoje, gente. O B já acordou hoje mais cedo, já tá aqui comigo, ó. Dá bom dia. Bom dia. Bom dia. O pessoal gosta, B, quando tu aparece. É? Uhum. Tá assanhada porque acordou agora, amor. Não, faz um tempo. Tá aí, ó, live de Dia das Mães com a presença do meu príncipe. Te amo. Te amo. Bom, então vamos lá. Lucas 10, a partir do versículo 38. Vai ser curtinho. Quando eles seguiam viagem, Jesus... Vamos ler com a mamãe? Aqui, ó. Quando eles seguiam viagem, a gente está continuando aqui a Jesus caminhando, tá? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tira o Chewbacca daqui. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter me deixado ficar sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Forte? Forte? Todo mundo conhece, mas eu vou trazer novas perspectivas sobre essa passagem. Como é que a gente se conecta com o tema da nossa live, menos estímulo, mais presença. Vamos pensar aí, quem eu tenho sido ultimamente? Quem você tem sido ultimamente? Marta ou Maria? Coloque aí para trazer essa consciência. Primeiro a gente tem que expandir essa consciência. Nós estamos falando, não é sobre Marta e Maria, é sobre você, sobre mim,
né? Aqui também estou falando comigo, estou falando aqui para que a gente possa parar e olhar para a nossa própria alma. Hoje é o Dia das Mães, a gente está sempre, nós como mães, estamos sempre olhando ali para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa casa, para o nosso trabalho, sempre olhando para fora, sempre servindo. Mas hoje o convite é para olhar para dentro da nossa alma, como vocês sabem que é o que eu sempre proponho aqui. Olhar para dentro, dentro da nossa alma. Quem nós temos sido neste mundo, Marta ou Maria? Marta sempre fazendo, sempre ocupada, sempre preocupada, sempre agitada, ou Maria aos pés de Jesus e não deixando perder a oportunidade de olhar para a boa parte, né? E talvez você esteja ocupada cuidando de tudo e não tendo tempo para si mesmo. Então, vamos dar sequência aqui, né? Na primeira live, né, nós vamos fazer 4 sobre esse tema, menos presença, menos estímulo e mais presença. Na primeira live nós falamos sobre esse excesso de estímulos que nós vivemos hoje. Esse excesso de estímulos que o nosso cérebro nem está preparado para lidar. Nós falamos do cansaço emocional, nós falamos desse barulho do mundo externo que ecoa num barulho interno. Nós falamos sobre uma vida muito acelerada, que a gente nem consegue parar para refletir. E hoje a gente vai dar um mergulho mais profundo, que tem a ver com... De nada adianta se a gente estiver silenciando esse externo, mas a gente continuar fugindo desse mundo interno. E às vezes a fuga é exatamente a quantidade de coisas que a gente faz, de ocupações, inclusive muitas vezes até por motivos justos, por motivos nobres, né? Não é fazendo nada de errado. Perceba, Marta não estava fazendo nada de necessariamente errado. Ela estava servindo a Jesus e seus discípulos que estavam ali na casa dela. Perceba que não é só sobre estar distante, fazendo algo ruim, pecando. Não é sobre isso. Quando a gente fala aqui da presença e de olhar para esse mundo interno, muitas vezes nós estamos sim olhando demais para coisas externas e deixando de olhar para aquilo que é essencial. Só que isso exige coragem, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Isso exige coragem, coragem de sentir, coragem de parar, coragem de perceber o que existe dentro de nós, de olhar para isso, de olhar para o que está acontecendo dentro. Então, essa passagem, ela aconteceu há 2000 anos, mas ela é muito atual. Ela é profundamente atual, o mundo que a gente vive. Olha a agitação do mundo que a gente vive. Então, eu vou trazer aqui luz sobre alguns desses pontos, né? Quando diz aqui Marta, vou começar falando isso, ó. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em seus serviços. Então, olha essa frase. Agitada de um lado para o outro. Você se identifica? Primeiro, né? Você se identifica com Marta agitada de um lado para o outro. E Maria estava onde? Maria estava assentada, ouvindo. Então vamos lá. Primeiro essa postura física. Marta agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, fazendo. Primeiro essa postura física e corporal. E Maria estava assentada, como a Bíblia diz, assentada aos pés de Jesus, ouvindo. Então ela só estava parada, sentada e ouvindo. Então perceba, 2 mulheres no mesmo momento, irmãs, e 2 estados internos e presença corporal completamente diferentes. Completamente diferentes. E aí Marta aqui não era má. Marta não estava fazendo nada ruim, entre aspas. Não era, não estou falando sobre isso. Marta não estava pecando, eram 2 mulheres de Deus. Ela que convidou, foi ela que trouxe Jesus para perto dela, para a casa dela. Ela convidou Jesus e os seus discípulos.
Marta aqui somos nós, extremamente funcionais, extremamente responsáveis, prestativas, produtivas, fazedoras, realizadoras. Somos nós. Eu me conecto demais com Marta aqui. Marta é extremamente funcional, extremamente produtiva, extremamente servidora. Mas perceba que aqui, neste momento, ela está emocionalmente desconectada. É esse o ponto. Marta está emocionalmente e espiritualmente desconectada. Por quê? Porque ela está preocupada com muitas coisas. E uma é necessária. Neste momento, Jesus diz, uma é necessária. E essa talvez seja a sua realidade também. Nós mulheres que cuidamos de tudo, mas a gente não consegue se encontrar. Ou não consegue ter um encontro profundo com Deus porque estamos agitadas, cuidando de muitas coisas. Faz sentido, gente, isso aqui pra vocês? Vocês se identificam com isso? Em um mundo de Marta, possamos nos conectar com essa palavra como um convite, em um mundo de Marta, sermos Marias. E aí, é por isso que exige coragem, porque o mundo diz outras coisas. É por isso que exige coragem, porque nós estamos fazendo tudo muito no automático. A gente, quando para escutar, a gente não escuta de verdade, a gente não ouve de verdade, a gente está já pensando no que a gente vai responder, pensando no próximo que a gente vai fazer, pensando na próxima coisa, pensando no problema. Nós vivemos uma vida, mas a gente às vezes não habita a nossa própria vida. E isso é muito profundo, porque a gente pode até estar presente fisicamente. Marta estava ali presente fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, ela estava ausente. E aí, o que Jesus faz? Ela vai pedir ajuda de Jesus. Olha só. Senhor, não se importa? Diga para ela vir me ajudar. Tá vendo, Senhor? Eu tô fazendo para vocês. Eu tô fazendo para o Senhor. Me ajuda. Pede para ela vir me ajudar. E o que Jesus faz? O que Jesus faz, gente? Jesus faz algo aqui que é um jeito de fazer de Jesus, que isso se reflete para muita coisa na nossa vida, que na verdade Jesus não está passando a mão na cabeça de Marta. Jesus exorta Marta. Jesus repreende Marta. Ele confronta esse estado interno dela. Ele olha para Marta e diz assim, né? Marta, Marta. Ai, meu Deus, Jesus é lindo demais. Quando ele olha, ele diz com amor, né? Ele está confrontando, mas é um confronto com amor. Se você quer saber se uma coisa vem de Jesus, não é vem de Deus, do Espírito Santo, não é passando a mão na nossa cabeça, é um confronto, é uma repreensão, mas tem muito amor. Porque é para que a gente possa enxergar a vida com os olhos espirituais. E aí ele diz, Marta, Marta, tu anda inquieta com tantas coisas. Tu te preocupas com tantas coisas, tu anda tão inquieta. E aí hoje define essa palavra, esse estado interno, talvez defina muito a nossa geração, o que a gente vive. E a gente está normalizando. Sabe o que a gente está normalizando? A gente está normalizando viver cansadas, nós normalizamos viver correndo, nós normalizamos viver uma vida sobrecarregada, uma vida emocionalmente ali fragmentada. A gente não está mais inteira naquilo que a gente faz, não está mais inteira nos nossos... Não temos mais pausa, não temos mais presença, é uma produtividade sem fim. Nunca produzimos tanto, nunca fizemos tanto, nunca fomos tão funcionais. Eu tenho certeza que você, mulher, eu falo para líderes, eu falo para um público que é funcional. Eu falo com mulheres
E homens também, líderes. Aqui especificamente eu estou falando para mulheres. Eu falo com mulheres que são extremamente produtivas, funcionais. Esse é o meu público. Mulheres que são realizadoras, mulheres que são fazedoras, mulheres que são líderes em suas carreiras porque chegaram longe, porque influenciam, porque impactam, porque fazem a diferença. Só que nós nunca vivemos uma produtividade tão sem presença, tão sem inteireza, tão fragmentada. Então, Maria aqui escolheu a presença. E presença exige renúncia. Estar presente precisa necessariamente desacelerar. Desacelerar o suficiente para que a gente possa sentir. Desacelerar o suficiente para que a gente se permita ouvir. Para que a gente se permita crescer espiritualmente, mudar o nosso estado interno. Então, talvez você esteja... a gente tem que pensar nessas... É um certo desconforto aqui, né? Estou trazendo esse desconforto de... Talvez a gente esteja, assim, muito ocupada, funcional, sendo necessária para todo mundo, para o mundo inteiro, mas estamos desconectadas da própria vida, desaprendendo a esse estado de presença. E aí talvez esse excesso de fazer, ele esteja escondendo um excesso de sentir. Um excesso de... Vocês já viram essa frase? Todo excesso esconde uma falta? Quem já ouviu essa frase? Todo excesso esconde uma falta ou algumas faltas, né? Então, talvez esse excesso de fazer, para pensar, será que eu estou fazendo o tempo todo? Esse excesso de fazer, ele está escondendo essa minha capacidade ou minha habilidade de buscar sentir? Ou será que eu estou com medo de acessar alguma coisa aqui dentro de mim, dentro da minha alma? E, na verdade, esse excesso de funcionalidade, ele pode estar trazendo um excesso de exaustão. Um excesso de exaustão. Então, nós precisamos ter esses momentos de presença, de entender se esse excesso de tarefas ele pode estar impedindo de ouvir a própria essência, de ouvir a própria alma. Então, sim, nós podemos ser extremamente funcionais e ainda assim estarmos desconectadas. E o pior, esse excesso de fazer, ele pode estar sendo uma estratégia de fuga emocional. Então, nós precisamos olhar para isso com muita coragem, né? Então, hoje, especialmente, hoje, no Dia das Mães, especialmente, eu quero falar exatamente com essas mulheres que carregam o mundo nas costas, que são exatamente as mulheres que cuidam, que sustentam, que fazem, que resolvem, que nunca para. Mas talvez a mensagem de Deus para você hoje, para mim, não seja Ele estar pedindo mais força. Talvez o que Deus quer de nós hoje, para esse tempo, para esse exato tempo, talvez não seja força. Talvez Ele está convidando para mais presença. Talvez Ele não queira de nós mais força, mais fazer, mais realização, mais produtividade. E olha que Marta estava fazendo para Jesus, ela estava fazendo algo que o mundo aplaude muito. E não era errado o que ela estava fazendo, não era pecado o que ela estava fazendo. Mas Ele estava convidando para presença, para mudar esse estado interno. E aí, quantas de nós nem conseguimos fazer isso, né? Perdemos até a capacidade de escolher presença. A gente às vezes acha que nem merece descanso, ou que nem precisa de descanso. Às vezes a gente acha que descansar é errado, que descansar é ser improdutiva. E aí, o que acontece se a gente se permitir parar? O que acontece se a gente se permitir descansar? Se a gente se permitir ser cuidada?
se a gente entender, olha só, principalmente se a gente entender que o nosso valor não está naquilo que a gente faz, está em quem a gente é. Independente se eu faço, se eu não faço, o meu valor não está nisso. Não está no que eu faço. O meu valor está em quem eu sou, e quem eu sou em Deus, em quem Deus diz que eu sou. Então, será que hoje o convite de Jesus é para estarmos buscando a presença dele, buscar estar aos pés dele? E aí, para a gente seguir para o fim, em que momento da vida, começa a pensar em que momento da vida você percebe que talvez virou Marta demais, aprendeu a ser Marta demais. Eu aprendi a ser Marta demais. Por quê? Porque o mundo chama para isso, né? E a minha mãe, ela é muito fazedora, ela é muito servidora, muito lutadora. Meu Deus, eu via a minha mãe trabalhar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, às vezes. Não foi uma vida fácil. Foi uma vida que exigiu muito esse fazer. Minha mãe tinha um expediente de manhã, um expediente de tarde e tinha um expediente da noite. E ainda, muitas vezes, fazia salgado para fora, fazia comida, buscava essa renda extra. Por quê? Porque queria trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Não, porque era necessário. Né? Era uma busca por dar o melhor para as filhas, principalmente o melhor, entenda, educação. Eles sempre focaram muito, os meus pais sempre focaram muito na educação como um valor. Então, se esforçaram muito para nos colocar em colégios bons e ter uma vida melhor através do estudo. Essa foi a grande prioridade da vida deles. E para isso, eles tinham que ralar muito. E nós, mulheres, temos esse desafio. A jornada, hoje falando do mundo do trabalho, falando de carreira, a jornada de trabalho, né, no horário comercial, ela não acaba para uma mulher. Quando a gente termina essa jornada de trabalho intensa, comercial, digamos assim, falando esse horário comercial, vai começar o nosso terceiro turno. Quando a gente sai do trabalho, vai começar o turno do cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. Olhar para tudo isso, ter um monte de coisas na cabeça. Tem médico, tem escola, tem reunião de não sei o que de pais, tem supermercado, tem menino tem fardo de menino para cuidar, para lavar todo dia, enfim, tem tantas coisas na nossa cabeça, que ainda tem filho pequeno também, muito. Então, a nossa jornada, ela é sim muito cheia, muitas vezes desgastante de alguma forma. Só que tempo nós estamos colocando para buscar a presença de Deus, para buscar esse alimento espiritual, para buscar uma oração, uma leitura da palavra, estudar, meditar na palavra, para que a gente possa se reenergizar, se abastecer, se conectar à fonte e realmente conseguir ter um alinhamento interno, de estado interno, de purificação, às vezes, né, das coisas do mundo. Porque se a gente estiver muito na carne, o espírito ele tá carecendo de um alimento, né? É uma gangorra. Quando a carne está alimentada, o espírito não está. Quando o espírito está alimentado, a tendência é que a carne também vá sendo mortificada. Então, nós precisamos ter momentos, inclusive, de nos conectar à fonte. Só que a gente não se conecta para ouvir a voz de Deus se a gente estiver nesse estado interno agitado, acelerado. E achar que vai acontecer naturalmente, não vai. Não vai acontecer. A gente que tem que perseguir. De forma intencional, nós precisamos perseguir. Nós precisamos hoje escolher se assentar, como diz a passagem, aos pés de Jesus e apenas ouvir. E tirar essa inquietação do nosso coração. E talvez o que a nossa alma mais precise hoje é isso, para esse tempo. Não seja fazer mais, não seja ser mais forte, seja finalmente sentar, parar, ouvir, respirar
E se hoje a casa estiver um pouco mais bagunçada, tá tudo certo. Você escolheu a boa parte. Eu brinco assim todas as vezes que o Bernardo, ontem foi o aniversário dele, foi a festinha dele, então a casa tá assim, ó, cheia de presentes, cheia de sacolas, cheia de coisas assim. Sabe aquela baguncinha pós-festa? E aí, gente, se eu for esperar ter a casa toda organizada para conseguir dormir, eu tô frita. Eu tô frita, porque quem tem criança em casa tem sempre uma decoração deles pela nossa casa. Então, um dia eu coloquei na minha cabeça e todas as vezes eu penso isso, assim, quando a casa ela tá ali muito decorada pelo Bernardo, né? Primeiro é isso, eu já digo assim, tá decorada pelo Bernardo a casa. Não é bagunçada, eu não falo bagunçada. Tá decorada pelo Bernardo. E aí, eu paro e penso assim, eu me projeto numa visão de longo prazo, eu fico pensando daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos, né? Eu fico me projetando assim em vários tempos, mas eu vou me projetar lá na frente. Daqui a 15 anos, sei lá, o Bernardo vai ter 25 anos, não sei se ele vai estar mais em casa, né? E provavelmente não. E eu penso assim, a casa vai estar muito arrumada. Só que não vai ter ninguém para bagunçar. Então a casa vai estar um brinco. A casa vai estar um brinco e eu vou sentir saudade de ter a decoração do Bernardo. Então, às vezes o que a gente precisa é se projetar numa visão de longo prazo. O problema de hoje, gente, daqui a pouco vai ser a nossa saudade. Quando a gente fala de maternidade, né? Tô falando aqui especificamente de maternidade. Os nossos problemas de hoje, a bagunça do menino, a sujeira da roupa, ele chamando, interrompendo, falando o nosso nome, chamando mamãe, mamãe, querendo a nossa atenção, querendo brincar, querendo tempo. Esse tipo de problema de hoje, daqui a pouco vai ser saudade. O meu já tá com 10 anos, eu não sei quem tem filho mais novo aí ou mais velho. O meu já tá com 10, então daqui a pouco ele não vai ter mais essa demanda como tinha quando era pequenininho. Então, se projeta para isso. Se projeta para pensar assim. Pensa dessa forma. O problema de hoje, será que ele é tão pequeno a ponto de que daqui a algum tempo, alguns poucos anos, alguns poucos bons anos, eu não vou sentir saudade disso? Então, se eu vou sentir saudade disso, volta para o estado de presença e aproveita porque ainda tem isso. Ao invés de ficar preocupada, agitada, querendo arrumar tudo, querendo deixar tudo no lugar. Se volta para o momento presente. Aqui a gente está falando também desse momento presente. De aproveitar esse momento presente. Porque daqui a pouco é só passado. Daqui a pouco é só passado. Muito bem, gente. Espero que tenha feito sentido para vocês a nossa live de hoje. Espero que tenha feito sentido essas reflexões. Vou pedir para que vocês, se fez sentido, compartilhem com pelo menos 2 mães hoje essa reflexão de hoje. E aí, se for abundante, compartilhe com mais pessoas. Compartilhe essa live com mais pessoas. Quem entrou depois, fica esse convite para assistir a live inteira que a gente falou aqui sobre esse nosso lugar e quem estamos sendo nesse mundo agitado. Será que estamos sendo Marta? Será que estamos sendo Maria? Bom dia, Érica. Hoje pensei exatamente isso. Pois é. Então vamos parar para pensar como que a gente pode buscar. O tema dessa nossa série é menos estímulo e mais presença. E mais presença significa buscar mais essa conexão com o momento presente e muitas vezes significa não estar agitada e ocupada com muitas coisas e sim assentada aos pés de Jesus e buscando ouvir, mais ouvir do que estar sendo funcional, produtiva, forte. Isso foi o que nós conversamos hoje. Quem assistiu, quem entrou depois, fica esse convite, tá? Gente, feliz Dia das Mães para as mamães que estão aqui, que entraram depois, que passaram. Estejam com seus filhos hoje, se possível, que vocês possam amar, que vocês possam demonstrar amor, né? Como que eu posso
demonstrar amor pelos meus filhos hoje, como que eles se sentem amados. E se não está com eles hoje, digam palavras de amor, né? Não deixe para amar outro dia, coloque o amor hoje, que essa seja a sua prioridade, a nossa prioridade, e que possamos aí nos conectar com essa missão que é tão linda, com presença, tá bom? Um beijo pra vocês, beijo, Érica, feliz Dia das Mães pra você também, viu, lindona? E assistirei com mais calma. Feliz Dia das Mães pra você também, feliz Dia das Mães pra todas que passaram por aqui, né? E que Deus abençoe a vida de vocês, o domingo de vocês, e manda essa live para pelo menos 2 mães que precisam dessa mensagem hoje, que precisam dessa reflexão e que precisam dessa profundidade para viverem uma vida melhor, mais consciente e mais leve e mais significativa. Não porque não temos problemas, nós continuaremos sim sendo muito produtivas, acredite. Nós continuaremos sendo muito funcionais e muito produtivas, mas infinitamente mais conectadas com aquilo que importa, viu? Pois um beijo, beijo e até o próximo domingo.